Eu tô acompanhando a terceira temporada de Euphoria e eu percebi uma coisa muito interessante. Essa é com certeza a temporada que mais está trazendo comentários e opiniões na internet, dizendo que ela é a pior temporada da série e que o nível da série das temporadas anteriores para essa decaiu bastante. E isso me deixou uma pulguinha atrás da orelha. Será que é isso mesmo que aconteceu? Euphoria decaiu tanto assim de qualidade? Ou será que a série ela sempre foi assim e é a nossa percepção sobre ela que mudou? Seria na verdade Euphoria uma série superestimada? Eu sou o seu Santiago e hoje eu vou contar pra vocês uma verdade sobre Euphoria muito difícil de aceitar. Desde o seu lançamento em 2019, Euphoria foi um sucesso, por um conjunto de vários fatores. Um elenco estrelado como Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, entre outros atores, que fizeram com que essa série alavancasse e impulsionasse a carreira deles, mas também trouxesse bons olhos para essa produção. Outro ponto foi pegar essas tramas mais polêmicas, como sexo, uso de drogas, abuso, álcool, festas, e colocar numa trama de adolescentes. Além, é claro, de ter um orçamento bem agressivo, com a sua primeira temporada já estreando ali com 41 milhões de dólares de orçamento, sendo uma das séries mais caras produzidas até então. E aí esse selinho HBO, obviamente, ajuda a série a já ser bem vista por outras pessoas. E eu diria que Euphoria foi lançada também num momento muito importante. Tava pegando ali um público de jovens adolescentes carentes de boas séries realmente. Até porque as mais recentes lançadas ali na época tinham sido Riverdale e 13 Porquês, ali em 2017. Então, com esse apelo visual forte, esse estilo de gravação legal que Euphoria tinha, pegou ali um público de mais ou menos seus 14, 15 até seus 17 anos, que são esses jovens ali que já se acham adultos, e eu falo isso por experiência própria, que vem dessa série um pouquinho mais descolada, pegando esses temas sensíveis, ficou impressionada, porque basicamente é uma série adolescente, mas com uma produção muito mais bem feita. Então é fácil você se apegar. Só que no fundo, a verdade é que se a gente pegar as tramas, os personagens e as suas relações e seus desenvolvimentos, a gente vai ver que na verdade Euphoria é bem parecida com essas outras séries menos aclamadas. E eu diria até que essa terceira temporada só serviu pra escancarar isso. Para tudo aí! Mas calma, antes de você já começar a me xingar aí nos comentários e me criticar a rodo, eu realmente peço que você assista esse vídeo até o final. Acompanha comigo essa linha de raciocínio que eu tenho certeza que você vai mudar de opinião. E se não mudar, você pelo menos vai entender o meu ponto de vista e até concordar um pouco. Euphoria, ela foi escrita e criada ali pelo Sam Levinson. E eu gosto de informar também que ela foi baseada numa série israelense de mesmo nome, lançada alguns anos antes, basicamente se aproveitando das tramas dessa série também. Então já é importante ressaltar que Euphoria não é necessariamente uma ideia original. Além dele ter sido escritor e criador ali da série, o Levinson também é diretor da grande maioria dos episódios. E ele fez questão de agregar esse estilo dele de direção, de narrativa em cada um deles. Então a gente vai ter um uso muito inteligente de cores, de jogo de câmera, com edição e montagem muito bem feitas, de forma que você consegue extrair muito bem dos atores nessas cenas, que são sempre bem exageradas, impactantes, de certa forma até meio constrangedoras. E ainda tem uma trilha sonora oferecimento Labyrinth, que faz com que as cenas fiquem ainda mais cool. I'm real. I'm Jules. Acontece que se você tirar esse estilo da série, você não tem mais nada. Se você analisar bem cada episódio de Euphoria, você vai perceber que essas cenas exageradas através desse estilo do Sam Levinson, elas não têm nada a agregar. Elas não agregam para a história de forma narrativa, ao ponto que algum personagem avance em seu desenvolvimento ou alguma cena que leve para alguma coisa de fato. É só o choque e o exagero pelo choque e exagero, apenas para realmente deixar o público com aquela cara de tipo, eita nós. E isso não seria necessariamente um problema se fosse o propósito da série, como é o caso do filme O Drama, aquele recente da Zendaya e do Robert Pattinson, onde você tem esse uso do exagero e do constrangimento para deixar o público desconfortável, mas isso agrega ao filme e tem uma função narrativa de certa forma. Já em Euphoria não. O Sam Levinson, durante essas 3 temporadas, ele apresentou falta de recurso narrativo e uma limitação criativa muito grande, onde a gente teve repetição de tramas, personagens sem desenvolvimento, às vezes até recuando em seu desenvolvimento, então ele até começa mais volta, uma repetição de arcos muito grandes, com os personagens simplesmente abraçando esse exagero de forma desnecessária. Se você acha que eu tô errado sobre o Sam Levinson, eu convido você a assistir a série The Idol.
Aquela com a Lily Rose Depp e com The Weeknd, que ficou famosa justamente por não ter trama ou história ou enredo nenhum. A série é basicamente cenas bem pesadas envolvendo abuso, sexo e drogas, sem necessariamente você ter uma história por trás disso. Parece que o foco dele tá sempre no estilo e não no enredo. Só que um ponto que é muito legal de se notar é que tanto Euphoria quanto The Idol compartilham dos mesmos problemas. A diferença é que em The Idol você não tem um elenco tão recheado e competente que se esforça para entregar bem nessas cenas exageradas a ponto de disfarçar ali um roteiro problemático. Mas também tem um outro ponto muito importante para diferenciar essas séries, que é justamente o momento em que elas foram lançadas. Enquanto Euphoria foi lançada justamente ali em 2019, pegando esse público meio jovem adulto que estava carente de boas séries adolescentes, The Idol foi lançada ali em 2021 ou 22, pegando esse mesmo público que estava acompanhando Euphoria, só que já um pouquinho mais velho. E aí já é um público um pouquinho mais difícil de você impactar sem enredo. Não adianta você só chegar com cenas de sexo, drogas e rock and roll e não entregar nada de história. É um público que já é um pouquinho mais exigente. Não vai querer só esse tipo de cena gratuita. Realmente vai querer se envolver com algum tipo de história. Vai esperar um pouquinho mais do seu roteiro. E Euphoria acabou pecando nisso. Eu inclusive recomendo que você faça assim como eu fiz antes de gravar esse vídeo. Pega ali os primeiros episódios da primeira e da segunda temporada de Euphoria e reassiste. Mas sem aquela sua mentalidade, aquele apego emocional que você tinha dos seus 15 e 17 anos. Assiste realmente analisando os episódios para entender realmente esses problemas. Você vai ver que os problemas que existem na terceira temporada sempre estiveram lá. A diferença é que muito provavelmente você só era um pouquinho mais jovem e não conseguia perceber, porque o estilo da série já tinha te comprado. Sério, assistindo de novo, eu percebi como algumas cenas eram extremamente constrangedoras e superficiais. E eu diria até que artificiais demais, destoando completamente da realidade até da minha adolescência. Então é muito interessante hoje você abrir fóruns de internet, ver pessoas comentando e analisando os episódios e reclamando dessa terceira temporada sobre alguns pontos como hipersexualização de personagem, principalmente da Sydney Sweeney, falta de desenvolvimento de personagens e subtramas que não vão a lugar nenhum, falta de aprofundamento de tramas internas dos personagens principais e cenas chocantes e constrangedoras de forma desnecessária, com algumas pessoas inclusive apontando o Levinson como um fetichista. Só que assim, pessoal, galera, esses problemas estão presentes desde a primeira temporada. A diferença é que naquela época isso era visto como algo ousado, inovador. E aí hoje em dia só é ridículo mesmo. Às vezes a impressão que passa é que Euphoria foi a primeira série pensada a ser contada pelo TikTok, onde cada cena você consegue gerar um corte e postar na rede social de vídeo curto, porque a cena vai acabar virando um edit depois. Até a trilha sonora conversa com isso. Isso aqui não é brincadeira, entendeu? Por que tá agindo assim? Escuta, meus pais não gostam de você. Vai pra casa, troca de roupa, volta vestida que nem gente. Porra! Só que se você tirar essa trilha sonora de TikTok, essas cenas exageradas e desnecessárias, esse choque meio surreal que o Levinson tenta pôr em toda a série, e analisar realmente somente a trama e o enredo, você não vai ter nada muito diferente de Riverdale e 13 Porquês. Tá, pra ser justo, eu acho que a trama da Rue na primeira e na segunda temporada realmente é boa. Realmente é bem interessante você ver ela como esse narrador não confiável, onde cada hora ela vai contar a forma de uma coisa meio diferente até, isso é bem legal. Só que a primeira cena realmente boa da série, envolvendo essa trama dela em relação ao abuso de drogas, é no terceiro episódio, e bem no finalzinho do terceiro episódio. E eu tô falando isso aqui porque eu assisti Euphoria e essas outras séries que eu comentei aqui, bem no lançamento. E eu sempre percebi essas semelhanças entre elas, o quanto elas eram bem parecidas em relação às suas tramas. E que por algum motivo Euphoria sempre era vista como muito superior a ela. Só que quando eu assisti, eu realmente só reparei que Euphoria tem atores melhores e uma produção bem mais cara, o que torna ela visualmente falando algo melhor. Só que em relação a essas tramas e enredos, não tinha nada de inovador lá. Então eu sempre vi as pessoas colocando Euphoria num patamar muito grande, e eu imagino que deve ser muito pelo apego sentimental, pelo emocional que tem pela série, querendo ou não, foi lançada ali no momento meio impactante na adolescência de algumas pessoas, então faz parte. Só que quando você deixa isso de lado e avalia a série pela série, você vai perceber uma grande verdade, às vezes muito difícil até de aceitar. É que Euphoria é superestimada. Isso significa que ela é pior que essas séries que eu comentei aqui, como Riverdale e 13 Porquês? Não, ela de fato é melhor. Só que ela não tá nesse nível tão acima como as pessoas colocam. E aí esse conjunto de fatores visuais fazem ela parecer
melhor do que ela realmente é. Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Se você concorda comigo, coloca aqui nos comentários. Se você discorda, coloca nos comentários também, só não me xinga. E deixa seu like também, pô. Não precisa dar dislike só porque você não concorda comigo. E claro, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, pra eles também conhecerem um pouquinho mais sobre euforia. Às vezes eles ainda não assistiram, ou às vezes eles já assistiram e têm uma opinião parecida com a minha. Mas eu sou o Santiago, e até a próxima.